Estamos chegando com mais um programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. Temos abertura com a Solete. Bom dia, Solete. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, o nosso querido amigo, nosso irmão. E hoje nós começamos a nossa reflexão no livro de Isaías, um profeta que viveu 700 anos antes do nascimento de Cristo, mas ele é um profeta divino que todo o livro dele nos remete a Cristo, inclusive o capítulo 53. E quando a gente lê esse capítulo 53, de acordo com a morte de Jesus, a gente vê que 700 anos, 600 anos antes, ele pôde ver tão claramente como era a morte de Jesus. Como pode ser isso? Porque a Bíblia é uma inspiração divina. E aí eu convido vocês a vir para o ponto do Velho Testamento de Isaías 53, que vai remeter àquilo que nós fizemos um programa semana passada sobre o perdão que Cristo pediu para todos aqueles que o crucificaram na cruz. Exatamente. Passada. Então, Isaías 53, verso 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Imagina só, ele vê direitinho Jesus na cruz, sendo transpassados pelos cravos, pelos pregos, que nada mais são do que as nossas iniquidades, os nossos pecados. E aqui ele diz claramente, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, para que a paz que estava sobre ele viesse para nós. Houve uma troca de lugar. Ele recebeu tudo aquilo que nós merecíamos em termos de morte, ele morreu pelos nossos pecados e nós ganhamos o quê? A paz, a oportunidade de salvação quando a gente aceita esse sacrifício da cruz, porque ele não morreu por ele, não morreu por causa dele, ele morreu pelo Reinaldo, morreu por mim, pelas coisas que nós viríamos a fazer e que fizeram sobre ele. Então houve uma troca. A gente precisou ocupar, ele ocupou o nosso lugar de pecador para que nós pudéssemos ocupar o lugar dele de salvação. Isso é tão simples, é tão tranquilo, que isso é toda a salvação. E a palavra de Deus não é complicada e não é difícil. Basta a gente ler, orar, meditar e aceitar. É fácil, né? É fácil, né? Quem não gostaria de estar num bom lugar? Pois é o que Jesus nos oferece, o melhor lugar do mundo. Só que essa aceitação, essa decisão é diária. Eu decidi agora que eu vou me unir a Cristo, que eu vou aceitar o sacrifício dele na cruz, vou ser uma nova criatura, vou entender o que ele quer para a minha vida, o propósito, o direcionamento, como é que ele gostaria que eu agisse, entender os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos não salvam, mas eles nos dão uma regra de vida. Muito bem, isso eu faço agora, e amanhã eu boto tudo isso fora? Não, amanhã eu recomeço, no outro dia eu recomeço, porque como a gente sempre diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Está lá no livro de Lamentações. Cada manhã, é verdade. 13 e 23, ou 23 e 3, no livro de Lamentações de Jeremias. Então, este propósito, esse acordo, é como um casamento. Todos os dias o Reinaldo e eu nos cumprimentamos, nos abraçamos, nos beijamos e recomeçamos aquele dia com um novo propósito. Vamos continuar junto agora nesse novo dia? Vamos, né? Sim, vamos, claro. Isto é o acordo com Jesus Cristo. Vale a pena, porque lá, e não esqueça, lá no livro de Isaías, desde a fundação do mundo,
já havia essa preocupação, esse propósito de Cristo ocupar o nosso lugar pelos nossos pecados, morrer como nós deveríamos ter morrido pelo que fizemos, e Ele então nos dando a oportunidade da paz e da salvação. Viva com Cristo, viva em Cristo, aprenda de Cristo, seja por Cristo, seja um cristão. Feliz sábado. Feliz sábado para todos vocês. Abertura aí com a Salete Vanck, com a sua reflexão, né, Salete? Amém.